Então, gente, estou voltando para fazer o segundo vídeo, né? O vídeo onde eu vou falar do terceiro concurso. Porque aí eu comecei a avaliar, eu falei, não, eu passei sim em alguns concursos, né? Passei, no primeiro vídeo eu falei que eu passei no concurso para assistente social, falei lá as condições. Teve o concurso de analista e técnico do TRF1, que eu passei, né, em 2017. Ok, passei, não passei nas vagas, mas passei. E aí, mesmo assim, eu estava assim, poxa, mas eu vou falar de concurso? Como assim eu vou falar de concurso? Nunca passei, nunca assumi uma vaga. Mentira, eu assumi uma vaga, sim. Um concurso super difícil. Concurso da OAB. Eu fiz o concurso da OAB e passei. E assim, na primeira vez que eu falei, eu vou estudar para a OAB porque eu vou passar na OAB, porque eu não vou ficar pagando para fazer cursinhos, dando meu dinheiro aí de graça, eu vou passar na primeira. E aí, na época que eu fui estudar na OAB, por isso que eu digo que a gente precisa, eu vou falar depois, quando eu falar sobre estudar para esse concurso, da organização, que a gente pode até falar, não, eu não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho, minha grade é completa, e assim, a gente tem que ter umas prioridades. Se a gente fizer algumas prioridades, a gente consegue sim, porque eu consegui passar nesses concursos e não foi assim, opa, eu tava livre, não tinha emprego, não tinha grana, não tinha carne para pagar, boleto, não era nada disso. Então, assim, quando eu fui fazer a OAB, eu trabalhava em 2 empregos. E, assim, Felipe estava mais ou menos com uns 9 anos, 9, 10, agora eu não lembro bem. Depois eu vou fazendo as continhas e depois eu vou acertando essas coisas da idade. Mas, assim, eu trabalhava em 2 empregos. Eu trabalhava no hospital, eu cuidava de um setor que chamava Conte Comigo, que é um setor no hospital que recebe todos os problemas do hospital. Não internou, não fez cirurgia, era lá nesse setor. Então eu costumava dizer que o que não era cirúrgico tinha que ir lá para Conte Comigo resolver. Então eu trabalhava 6 horas nesse hospital e trabalhava outras 6 horas como preceptora na Faculdade de Santa Marcelina. Então eu tinha eu fazia parte da residência multiprofissional da Santa Marcelina, e aí eu tinha um serviço social, que eu era responsável, né, pelas assistentes sociais dessa residência, e dava aula também uma vez por semana para todo o grupo, né, da residência. E fazia a faculdade à noite. Então, aí terminei esse trabalho, depois terminei a faculdade trabalhando e tinha que organizar tudo isso. O filho pequeno trabalhava num lugar, trabalhava no outro, então tinha essa organização. E ainda consegui estudar, olhar a agenda do filho e ajudar o filho nas atividades escolares dele. Bom, em São Paulo, né? Com trânsito, corria para lá, corria para cá, enfim, eu consegui. Então, se eu conseguir, todo mundo consegue. É só realmente organizar as prioridades. Enfim, mas eu estava falando que eu passei no concurso. Bom, então quando eu terminei a faculdade, eu pensei, não vou prestar o exame da OAB, não tenho interesse em advogar, eu não vou fazer o concurso da OAB. Não vou querer advogar, não vou fazer. E coloquei aquela ideia, falei, não, tô certa, é isso mesmo. Eu vou fazer concurso porque eu não vou advogar, eu quero fazer concurso, então eu vou estudar, me preparar para o concurso. Ainda não tinha certeza qual concurso, então eu entrei num cursinho para estudar as matérias para concurso, mas aí assim, já era uma matéria, foi até no Damasco de Jesus, um cursinho bom, e podia pagar na época, e aí eu falei, não, eu vou pegar algo melhor. Mas aí eu peguei um curso que era para magistratura do trabalho. Ok. Fui, estudava todo dia, ia para a escola, fazia o caderno, assistia todas as aulas, ia lá, preparando e tal.
E aí, quando eu estava fazendo o cursinho, que eu comecei a estudar direito constitucional e estudar as emendas constitucionais, foi que eu descobri que eu precisava ter a OAB para poder eu fazer os concursos que eu queria. Magistratura, defensoria, promotoria, todos esses concursos eu precisava ter a OAB e ter 3 anos de atividades. Foi com a emenda, até coloquei aqui a colinha, emenda 45 de 2004. Aí eu me atualizei, eu falei, eita, peraí, então eu tô estudando para um concurso que eu só posso prestar esse concurso se eu tiver 3 anos de atividade a partir de quando eu consigo a OAB? Então, comecei errado. O que eu fiz? Falei, não, vou então fazer a prova da OAB. Continuei fazendo o concurso que eu estava fazendo, o curso, aliás, que eu estava fazendo, e estudando para a OAB. Porque as matérias que eu tinha no curso eram as matérias que caíam na OAB. Todas as matérias que caíam na OAB. E aí eu falei, não, então eu vou estudar para a OAB. Para a OAB, eu decidi, não vou fazer cursinho para a OAB, porque eu já estou fazendo esse cursinho, embora era um curso, assim, com as aulas que cada dia um professor falava um artigo, uma aula inteira, para você aprender bem aquilo. Aí o que eu fiz? Eu peguei e falei assim, bom, eu vou me inscrever para a OAB, então eu vou suspender um pouco as aulas. Posso faltar, posso ir lá, ter presença, mas vou me dedicar para estudar para a OAB. Então eu peguei o Vadimeco, que é um livrão assim, para quem não conhece, né? Vadimeco, tá? Esse daqui tá desatualizado, mas é porque eu peguei aqui um que ele tá desatualizado, serve de pezinho aqui para mim. E aí eu falei, bom, eu vou fazer um estudo estratégico. E fiz um estudo estratégico. Pensei, vou estudar as matérias que eu tenho mais familiaridade e as matérias pequenas e me preparar para essa prova. Na época que fazia a prova era a CESP, eram 100 questões. Se eu acertar 50, estava dentro. Eu falei, pô, eu vou estudar para acertar 50, tô dentro. Para a segunda fase, né, a prova escrita, aí eu me preparo, faço o cursinho. Mas para essa não, porque só cai lei seca e a lei seca eu sei ler. Nisso eu fiz, né? Sumi do curso, o curso lá acontecendo, eu assisti algumas aulas e comecei a me dedicar a estudar. E fiz inscrição para fazer a prova da OAB. E a grande questão, qual a área que eu vou fazer essa prova? E comecei a procurar qual a área, o que eu tinha familiaridade, mas assim, eu não sabia nada para fazer essa prova, tipo na segunda fase, para fazer a peça. Eu falei, poxa, eu não sei, se alguém trouxer um caso aqui agora, eu não sei o que eu faço. Se eu tenho que fazer um habeas corpus, se eu tenho que ação que eu entro nessa situação. Então, eu fiz um estágio no núcleo jurídico da faculdade. Então, eu não fiz petição, na aula prática de petição, eu era sempre em grupo, a minha colega falava, isso aqui é tal coisa. Eu não sei por que ela descobriu, mas enfim, se ela estava falando que era, né? E era, mas eu não sabia. Aí eu falei, bom, eu vou passar na primeira fase, a segunda fase eu vejo. E aí me dediquei, né? Primeiro eu me inscrevi, né? Aí isso que eu decidi foi em 2018. Em 2009. No final de 2008, eu descobri que eu tinha que fazer a OAB. Aí ali eu já comecei eu falei, não, então vou fazer. Aí me inscrevi no exame, mas todo ano eu passava férias, eu, o filho, o namorado, na época que era namorado, que hoje é marido, a gente passava férias na Bahia. E eu vim pra Bahia, eu vim com meus livros, trouxe meu caderno, e assim, quando eu trazia os livros, quando eu trazia o caderno, pode ficar certo. Sou a pessoa mais chata do mundo que eu tenho que estudar. Pode estar todo mundo na piscina, eu vou estar estudando. Não adianta vir me chamar, porque eu vou estar estudando. E aí, naquele ano, eu trouxe os livros e eu estava estudando, né? Porque eu já tinha pago uma inscrição, na época, R$180. Eu achava muito fazer uma inscrição e não levar a sério para passar.
E aí, assim, o marido querendo, na época, né, era namorado, querendo passear, querendo isso. E eu, não, eu tenho que estudar para a OAB, eu tenho que estudar, porque eu já paguei. Ele, não, se for o caso, você já pagou, eu pago o dinheiro que você deu e eu te dou de volta para você fazer no próximo. Não gostei muito não, porque eu ia adiar o meu projeto, mas eu falei, bom, se eu não vou gastar, né, eu vou ter esse dinheiro para fazer a próxima inscrição, então ok. Aí joguei a toalha e fui me divertir, mas uma daquelas, não era exatamente o que eu queria. Enfim, quando eu voltei para São Paulo, ainda fui fazer a prova, mas consegui 49. Depois aí eu abandonei, não olhei, porque eu acho que naquele momento, se eu passasse na primeira fase, eu não ia conseguir fazer a segunda fase, não estava bem, estava já problemática, saúde mental abalada, enfim. Aí fiquei quieta. Falei, não vou fazer o próximo exame. Aí passou um tempo, dei um tempo, quando foi no final, isso já em 2009, no próximo exame, eu peguei e me inscrevi. Falei, não, esse eu vou fazer e eu vou passar. E realmente, me dediquei. De manhã, de tarde, de noite, todo o tempo que eu tinha, era vídeo, era áudio, comprei um livro de questões e fui fazendo. Não tive problema para estudar, não tenho problema para estudar. Estudo de manhã, de tarde, na hora do almoço, enfim. Estudava e fiz muitas questões e fiz esse estudo estratégico. Escolhi as matérias que eu gostava muito e as matérias menores e escolhi fazer direito penal. Era uma das matérias que eu não gostava muito, mas eu avaliei assim, eu via direito penal como eu vejo, né, como matemática. Que em direito penal é assim, 2 e 2, 2 mais 2 são 4. Em português já, sei lá, pode ser, talvez. Então eu vejo o direito penal muito certeiro, entendeu? Eu falei assim, não, é esse que eu estudar, eu não vou ter surpresa. E pronto, foi essa a decisão que eu tive. Então eu vou estudar penal, eu vou fazer a segunda fase na área da penal, porque se eu não sei nada penal, parece que é o que está mais assim, que não foge muito. Bom, escolhi bem, né? E realmente fui lá, fiz a minha inscrição em penal e estudei a primeira fase, era tudo, na segunda fase aí não teve jeito. Aí quando eu passei, que eu vi o meu nome lá, eu falei, bom, agora eram 50 questões, eu consegui 58 questões. Então, passei bem. E aí fui fazer a segunda fase, procurei um cursinho e falei assim, tenho 30 dias para... Eram 20 aulas e eu tenho 30 dias para aprender tudo sobre a prática para fazer a segunda fase. E daí eu fui fazer a segunda fase e fui no meu trabalho e pedi férias. Pedi férias de um trabalho. No outro, tinha terminado, né? No Santa Marcelina, tinha terminado o contrato, graças a Deus. Então eu estava só no estado. E aí eu fui lá e pedi. Tinha férias, eu tinha licença prêmio. Aí eu pedi para minha chefe que eu precisava tirar 30 dias de férias, que eu tinha passado na OAB e eu queria fazer a segunda fase e eu precisava de tempo. Ela falou que não ia dar, e aí eu falei, não, ou você me dá ou eu entrego o cargo. Porque eu tô deixando tudo certinho, tudo redondo, tudo bonitinho, então eu vou entregar o cargo. E aí, como assistente social, eu posso, né? Porque tinha um cargo, né? Aí, um assistente dela viu que eu tava falando sério e falou, não, deixa ela fazer a prova dela, deixa ela dar as férias dela, né? Porque ela passou, né, na OAB, então passou de primeira, vamos organizar aqui. Aí, enfim, eles deram essa possibilidade, aí eu saí de férias e fiquei 30 dias estudando. De manhã eu fazia cursinho até as 11 horas, e à tarde eu fazia o cursinho para a OAB, né, para a segunda fase da OAB. Tinha as aulas para aprender a analisar. Quando eu visse um caso, eu falava, poxa, esse aqui eu vou entrar com uma liberdade provisória, ou pedido de liberdade, eu vou, sei lá, para entender mesmo. Bom, aí me organizei e fui estudar. Realmente, de manhã eu tinha aula, à tarde
E à noite, eu estudava os casos que eu aprendia e fazia muitas peças e mais peças e questões. E, assim, num mês eu me preparei para fazer a segunda fase. E eu tinha certeza que eu ia passar na segunda fase. E, assim, aí você fala assim, nossa, então você teve férias, foi bem legal, né? Eu falei, tive férias. Mas em compensação, eu não tive férias do namorado. E aí o namorado queria ir pra praia todo final de semana. E eu falava, eu tô estudando pra OAB. Ah, vamos, você estuda lá. Claro que eu não conseguia estudar, né? Porque eu conseguia, mas todos ficavam. Um forró, aliás, um samba lá na piscina. E, enfim, não dava pra estudar. E eu estava agoniada, mas eu não queria brigar, porque se eu brigasse pra não ir, era pior. Então eu ia pra não brigar, e eu levava todos os meus livros, e eu montava a minha sala de estudo lá, num dos quartos, e falava, olha, eu só vou sair daqui na hora que vocês forem almoçar, tomar uma água de coco, alguma coisa assim. Mas o resto, eu vim pra praia. Não era pra eu vir pra praia, eu estou aqui na praia. Então, eu lembro disso, que no mês pra eu ir pra fazer a segunda fase da OAB, eu fui 2 vezes na praia, levando uma mala de livros. Então, assim, quando eu lembro disso, eu falo, por que eu fiz isso, né? Eu não precisava fazer isso. Bastava falar, não vou, pronto, acabou. Mas, pra não querer chatear, então, enfim. Bom, tô contando aqui a história. Bom, aí fui lá e fiz a segunda fase. Na segunda fase levei os livros e tal, e fui fazer a prova, fiz a prova, tinha certeza que eu ia passar. E fiquei esperando o meu nome na lista. Quando eu fui ver, o meu nome não estava na lista. Eu falei, não acreditei. Com aquilo, assim, gente, eu sei a prova todinha, eu fiz a prova, fiz as questões, não pode. Daí foi meu primeiro recurso. Daí eu falei, então, aí fiquei desesperada, não sabia o que fazer, já ia jogar a toalha. Mas aí fui na professora, e aí eu falando pra ela, a professora do cursinho, e ela falou assim, não, faz o recurso, faz o teu recurso. Eu queria pagar pra alguém fazer, se eu não sabia fazer. Mas ela falou, não, eu vou dar as orientações pra todos, cada um vai fazer o seu recurso dentro do que vocês fizerem. Eu falei, tá, ok, não sabia por onde começar, mas eu falei, eu vou fazer. Aí fiz o recurso, pedi ajuda à minha amiga, que estudava lá comigo, Lilian. Aí Lilia me ajudou e tal, e falar isso, falar aquilo, enfim. Realmente tinha coisas que... é bem subjetivo mesmo essa coisa da segunda fase. Bom, na verdade, eu não tinha passado por, sei lá, era 10 décimos, alguma coisa assim, não lembro muito. Mas, enfim, consegui, com esse recurso, fui mostrando o que eu tinha feito, que eles falaram que eu não tinha feito, e onde estava, que linha estava, bom... Passei. Então, assim, tudo isso para dizer que eu passei num concurso. Teve recursos, mas passei num concurso. No concurso da OAB, que é bem difícil. Só não temos concorrente, porque a gente concorre com a gente mesmo. Então, assim, é estudar, se organizar, que consegue. Certo?